Lucas, capítulo 24. A ressurreição. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a este respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas as coisas aos 11 e todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam as que diziam essas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como desvarrio, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lenços ali postos, e retirou-se, admirado consigo aquele caso. Os 2 discípulos no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava em Jerusalém, 60 estágio, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus que se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados, para que não o conhecessem. E eles disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo, um cujo nome era Cleópatas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É na verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilhavam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo voltaram, dizendo que ele também tinha visto uma visão de anjos, que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E eles lhe disse: Honestos e tardos de coração, para crerem tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes e o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e eles fez como quem ia mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e o partiu, e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos, e começaram e conheceram. Abriram-lhe-se então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o vosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abriam as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados aos 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Aparição de Jesus aos 11. E falando ele
dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sabem tais pensamentos no vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria e estavam maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. E o que lhe tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são essas palavras que vos disse, estando ainda convosco: convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A ascensão. Levou-os fora de Betânia, levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém.